Por favor, abra Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 10. Muito se fala, e muito você possivelmente escutou falar ainda mais nessa última temporada, nesses últimos anos, acerca de provérbios. Acerca de provérbios escritos por Salomão. E de fato contém ali vários princípios de sabedoria. Mas nós não podemos ignorar Eclesiastes, porque Eclesiastes também foi escrito por Salomão, inclusive numa época da vida dele que o negócio estava um pouco mais apertado. Então até algumas linhas teológicas vão afirmar que Eclesiastes foi escrito num período que Salomão estava uma certa depressão, um certo nível de depressão. E contém, assim como Provérbios, vários princípios, várias chaves para que você possa virar e aplicar na sua vida. Então tá aí uma dica de leitura. Mas olha o que Eclesiastes, capítulo 9, verso 10 diz. Preste atenção aqui. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse texto, eu me lembro, alguns anos atrás eu estava lendo Eclesiastes, e eu lembro que ao ler esse texto, as palavras saltaram nos meus olhos. Eu não sei se você se atentou aos detalhes desse texto, mas perceba que o texto está falando o seguinte: que tudo que vier às nossas mãos para executar, tudo que vier às nossas mãos para fazer, nós devemos fazer com toda a nossa força, devemos ir até o final, não devemos economizar oportunidades, pelo contrário, devemos gastar todas as fichas, porque o amanhã pode não existir, porque o amanhã pode não acontecer. Agora eu preciso fazer um paralelo aqui, numa linha de pensamento que você precisa entender. Eu e você, nós diariamente pensamos que o amanhã vai existir. Diariamente nós pensamos que a segunda-feira ela vai acontecer. É algo tão natural, é algo tão óbvio pensar que o mês que vem vai existir. Mas queridos, o amanhã, o mês que vem, o ano que vem, ele só acontece se Deus quiser que aconteça. Não está sobre a nossa força, não está sobre a nossa condição de querer ou não querer, está na condição de Deus permitir ou não permitir. Agora o que Deus está falando através desse texto para mim e para você nesta noite é: se tem algo que Ele, Deus, tem para a sua vida, não deixa para amanhã, mas faça hoje. Não economiza hoje, porque o amanhã pode não existir. Ei, Deus está virando uma chave na sua vida nesta noite, para que você não deixe para amanhã aquilo que Ele tem te cobrado para fazer hoje. E existem algumas coisas que nós precisamos nos atentar, como por exemplo, não deixar para amanhã a decisão que precisamos tomar. Tem muita coisa na sua vida, meu irmão e minha irmã, que vai começar a acontecer a partir do momento que você tomar um posicionamento que você já sabe que precisa tomar. A partir do momento que você tomar a decisão que você já sabe que precisa tomar. A Bíblia fala que uma certa feita Deus chamou Abraão, e quando Ele chamou Abraão, Ele falou o seguinte: ei, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e olha para aquilo que eu tenho para você. A partir de agora a sua confiança não está naquilo que você tem, não está aonde você está, mas passa a estar na dependência daquilo que eu, Deus, tenho para a sua vida. Deus falou com Abraão. Acontece que em Gênesis, no capítulo 13, nós percebemos que Abraão não obedeceu literalmente Deus, porque chegou um momento da história que ele estava com Ló, um parente próximo. A Bíblia conta que o rebanho de Abraão já era muito grande, assim como o rebanho de Ló também. A equipe pastoral que precisava trabalhar junto com Ló era muito grande, assim como também a de Abraão. Começou a ter conflito entre as equipes, começou a ter problema interno, até que um dia, que é Gênesis capítulo 13, Abraão reuniu Ló e falou o seguinte: a partir daqui nós precisamos nos dividir. A partir daqui não dá mais para prosseguir juntos. Queridos, pensa comigo, que talvez você tenha insistido em não tomar a decisão que precisa. Talvez você tenha insistido em carregar aquilo que Deus já te mandou soltar, em trazer
aquilo que Deus já mandou você deixar no passado, por não querer tomar uma decisão, por não querer tomar um posicionamento. A Bíblia fala então que Abraão olha para Ló e fala o seguinte: ei, para onde você escolher, eu vou para o contrário. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Então a Bíblia fala que Ló olha para os campos, percebe que de um lado tem campo bonito e do outro lado tem campo tudo feio. Você vai para Israel comigo em novembro, você vai conhecer lá, amém? Você vai perceber que Ló pegou o melhor lugar, e a Bíblia fala acerca disso. Ele pega o lugar mais preparado diante dos olhos. Abraão ficou com o resto. Abraão ficou com um lugar cheio de pedra. Abraão ficou com um lugar que não tinha alimento para os animais que ele tinha. Agora, passado um tempo, a Bíblia fala que Deus chama Abraão. Abraão então está diante de Deus, e agora Deus fala com ele: ei Abraão, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Em outras palavras, Deus está falando com Abraão o seguinte: ei Abraão, olha para tudo isso que você está vendo, porque eu estou com você. Diante dos seus olhos poderia não ser o melhor lugar, mas eu estou contigo. Você precisa tomar decisão, você precisa tomar atitude. Diante dos seus olhos pode não ser a melhor, mas Deus está com você. Passado um tempo, Ló vai bater na porta de Abraão, porque aquele que era o melhor foi tomado por guerra, ele perdeu tudo, enfim, mas é história para outra pregação. Porque melhor é você estar aonde Deus quer que você esteja, do que aonde os seus olhos dizem para você estar. Não deixa para depois a decisão que você precisa tomar, meu irmão, porque existe uma nova fase da parte de Deus, preparada, disponível para você. Existe um lugar de provisão, de milagre, de resposta. Tome a decisão que precisa ser tomada hoje. Não deixa para depois também o pedido de perdão que você precisa ter. A Bíblia fala que Jesus, uma certa feita, é questionado pelos discípulos como eles deveriam orar. E aí nós temos ali o Pai Nosso, um guia de oração, não um mantra que nós devemos repetir constantemente, mas um guia que nos dá a entender que nós temos um Deus que é Pai e que está escutando o nosso clamor. Agora tem uma parte do Pai Nosso que diz que nós perdoamos e por isso nós somos perdoados e por isso nós perdoamos. O interessante é que se nós analisarmos o Pai Nosso, nós temos ali uma condição de vida que Deus nos apresenta através de Jesus. Entenda que perdão é você liberar pessoas. Perdoar é você resolver aquilo que ocupa lugar no seu coração, que ainda não foi resolvido. Tem muita coisa da parte de Deus disponível para você, mas enquanto você não libera perdão, você está querendo acessar o novo, mas o seu coração está preso no passado. Você está querendo avançar, mas o seu coração está preso àquela situação no passado. Deus está liberando amarras ao seu coração nessa noite. Deus está trazendo à memória pessoas que você precisa pedir perdão, situações que você precisa pedir perdão. E deixa eu te contar um segredo acerca de perdão: perdoar é perder. Não é sobre você ser o melhor, mas é sobre você entender aquilo que está disponível da parte de Deus, que você não pode deixar de viver. Não deixa para amanhã o perdão que você precisa liberar, porque um dia Deus nos perdoou. Nós perdoamos porque um dia fomos alvo do amor, do perdão de Deus. Por isso hoje nós perdoamos. Não deixa para amanhã a sua melhor versão. Repete comigo: não deixe para amanhã a sua melhor versão. Inclusive tem um livro muito legal, Desliga o Modo Sobrevivência. Por que não deixar para amanhã a minha melhor versão? A Bíblia conta a história de um senhor que chega a 3 homens. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, e para o terceiro ele dá 1. Talento aqui, igreja, é algo que tinha valor. Entenda que para aquele que recebeu 5, ele recebeu 5 medidas iguais de talento. Aquele que recebeu 2, recebeu 2 medidas iguais, aquelas dos 5 talentos. Ou seja, o talento era o mesmo.
O que diferenciava era a quantidade de talento. Aquele que recebeu um bom talento, assim como o que recebeu 2, assim como aquele que recebeu 5. A questão é que ele recebeu um talento e ao invés de multiplicar assim como os outros, ele enterrou. Ele deixou para depois. Ele comparou aquilo que ele tinha nas mãos com aquilo que o Senhor havia dado para os outros homens que estavam ao lado dele. Ei, não é o tempo de você enterrar aquilo que Deus tem te chamado para ser. Não é o tempo de você enterrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para exercer. Não é o tempo de você se comparar com aquilo que Deus tem feito nas outras pessoas. Pelo contrário, é tempo de você olhar para aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, sair por aquela porta e multiplicar. Seja a sua melhor versão. Seja alguém que vive intencionalmente tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Não deixe para depois a sua melhor versão. Não deixe para depois o perdão que você precisa liberar. Não deixe para depois a decisão que você precisa tomar. E não deixe para depois a entrega que você precisa efetuar. Pastor, eu não estou entendendo. A Bíblia conta a história de uma mulher que as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. A primeira vez ela está aos pés de Jesus aprendendo. Jesus está ali ensinando. Maria está aos pés de Jesus aprendendo. A segunda vez ela está aos pés de Jesus chorando, entregando o seu clamor, porque o seu irmão Lázaro havia morrido. A terceira vez, agora ela está aos pés de Jesus entregando tudo aquilo que ela tinha. Está ungindo Jesus. A Bíblia fala que ela quebra um frasco de perfume, um nardo, equivalente a vários meses de trabalho. O preço que continha naquele recipiente. Ela aprendeu algo, que o melhor lugar era aos pés de Jesus. Não deixa para amanhã, para que você entregue a sua vida para Jesus. Não deixa para amanhã, para que você entregue essa situação que tem ocupado espaço no seu coração para Jesus. Não deixa para amanhã, para que você entregue o dilema que tem feito com que você não durma tranquilo à noite para Jesus. Não deixa para amanhã o milagre que você precisa entregar para Jesus. Não deixa para amanhã aquilo que você tem se preocupado, passa semana, vem semana, entrega para Jesus. Não deixa para amanhã aquela entrega que você precisa fazer para Jesus. Se coloque de pé.